sobre a história da murmuração. Quem lembra? Quem lembra da murmuração? Isso, né? E não deu para o pastor falar muito a semana passada, nem vai dar para falar muito hoje, mas eu vou gastar mais uns 15 minutos falando sobre a murmuração, né? Sobre esse mal do nosso século. É um mal do nosso século. Quem acredita que a murmuração é um dos maiores males desse século? Quem acredita, né? Eu acredito, né? Porque a gente às vezes murmura tanto que não dá graça a Deus, nem aleluia, nem glória a Deus pelo que Ele faz pela gente. Não é assim? Quem acha que também acontece isso com ele, né? Às vezes você murmura tanto, reclama tanto, que às vezes a gente esquece de falar obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito pela gente. Mas o texto que nós estamos usando está no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 12, e você vai achar daqui a pouco, nós vamos ler novamente o texto, Efésios capítulo 6, verso 12, mas tem uma historinha, né, que os mineiros contam. Eu não sei se foi em Valadares, tá, Fernando? Dizem que foi por ali. Elias, você está rindo porque você sabe que foi por ali mesmo, né? Dizem que foi por Valadares, mas eu não sei. Mas diz que eu sei que eu quero que vocês entendam isso aqui, só para o pastor poder ilustrar o que o pastor vai conversar, né? Disse Gesiel que tinha um anjo que ele estava ainda, né, no estágio inicial do anjo, que não existe o estágio inicial do anjo, né? Mas ele perguntou ao anjo Mor, por que, né, que as pessoas, os homens como nós, não tinham os mesmos atributos do anjo, né? Não tínhamos a mesma qualidade, as mesmas poderes que o anjo tinha. E é claro que, né, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, não é assim? E a Bíblia diz que quando o Senhor olhou para a gente, né, e criou a gente, Ele criou a gente à imagem e semelhança dele. E tem mais uma história. O anjo, na verdade, ele não tem o mesmo poder da gente de decisão, tem? O anjo, ou ele aceita ficar no céu, ou ele vai para o inferno. Foi assim? Ele não tem outra opção. O anjo estava no céu, não quis ficar no céu, desceu para o Satanás para o inferno, não é assim? Agora a gente não, a gente escolhe se a gente quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. Não é assim? Está entendendo isso? O que Deus colocou na nossa mão? O poder de decisão que tem na nossa mão. Mas diz então que esse anjo, né, então ele conversou com um anjo maior, e o anjo maior disse, olha aqui, vamos fazer o seguinte, vamos ali em Minas Gerais, né, e eu vou conversar ali com dois caboclinhos ali, dois do interior da roça, e vamos ver como é que vão fazer isso. E disse então, quando os anjos desceram, ele falou assim, nós vamos dar àqueles dois ali 15 minutos do nosso poder. 15 minutos do nosso poder. E aí diz a história, Tony, né, que quando eles desceram ali naquele lugar e foram ali para aquela área, quando eles chegaram ali, estavam dois caboclinhos, eles estavam conversando realmente ali, dois lavradores, e eles normalmente, né, ficavam falando sobre a colheita, sobre tudo que acontecia ali, e casualmente, um bando de pássaros famintos estava passando na mesma hora, na hora que eles receberam aqueles 15 minutos do poder. E diz então que um dos lavradores olhou e falou assim, por favor, passarinhos, né? Ainda não, deixe primeiro eu colher a minha plantação, e vai sobrar muito, porque toda vez que eu colho, sobra muito. E depois o que sobrar, por favor, vocês podem ficar à vontade para comer o que vocês quiserem. E aí, naquele mesmo momento, o desejo dele, ele tinha poder, passou a acontecer, né? Os passarinhos não destruíram aquela plantação, e então colheu lá direitinho, e eles comeram então o que sobrou, e aí ele foi para casa, e falou para a mulher, aconteceu um milagre. E ela disse, que milagre? Olha, os passarinhos não comeram a plantação, eles estavam com fome, não comeram, mas assim, o milho cresceu, eu recolhi o milho que eu podia recolher, e eles comeram depois, e agora, graças a Deus, sobra muito dinheiro. E ela disse, então nós podemos reformar a nossa casinha velha que está caindo. Aí o homem disse, sim, nós podemos ter uma casa nova. E na hora que ele falou a casa nova, estava nos 15 minutos ainda, a casa ficou nova. Então agora não só, né, os passarinhos comeram o milho que sobrou milho para ele, e ele agora com uma casa nova. Como se a coisa tivesse acontecido assim pelo poder que ele não estava entendendo. E aí de repente toca lá fora no portão, compadre, me ajuda, por favor. Ele saiu e falou bem assim, o que está acontecendo, compadre? Ele falou, compadre, eu não sei o que está acontecendo, parece que tudo que eu quero acontece. Aí o compadre falou, mas isso não é maravilhoso? Você pensa numa coisa e acontece, eu pensei e aconteceu. E ele disse, maravilhoso que nada, compadre. Um bando de pássaros famintos vinha passando na minha direção, e eu disse, bichada desgraçada, vocês de novo atacando a minha lavoura, tomara que tudo seque, e que vocês não tenham nada para comer e morram secos. E na mesma hora a lavoura secou e a bicharada morreu. E o padre olhou para ele e falou assim, aí eu fui para casa. Aí cheguei em casa e contei para a mulher, e a mulher falou, isso é olho gordo. Olho gordo como, mulher? Nós somos tão pobres, não temos nada, somos tão velhos, somos tão pobres, que essa casa velha que nós temos, melhor que ela
aqui falar para você o seguinte: eu queria ir para a cidade, mas não posso. Será que eu posso ficar na sua casa? Enquanto, não é isso? Eu conserto a minha casa. E o compadre disse: pode entrar, pode entrar. Eu agora tenho uma casa bonita e nova e grande. E cabe mais gente dentro da minha casa. É o compadre meu pai falou assim: que casa grande? Como é que você conseguiu comprar essa casa? Que bênção na sua vida, né? Como é que você conseguiu comprar essa casa? E a moral da história, irmãos, para mim, é a seguinte: é que nós podemos mudar ou não o nosso futuro, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, de acordo com aquilo que sai da nossa boca. Quem acredita, fala amém. Amém. A palavra de Deus diz que as palavras da minha boca e meditação do meu coração sejam todas em louvor a Ti, ó Senhor. Efésios capítulo 6, verso 12, eu quero que você mais uma vez comigo abra esse texto, e o texto diz assim, Efésios capítulo 6, verso 12. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Senhor, mais uma vez diante de Ti está a Tua palavra, Deus querido, e, ó Pai, nós trememos, ó Pai querido, nós, ó Pai, ficamos atônitos, ó Deus querido, quando nós podemos, ó Pai querido, entender que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus, e que mesmo, ó Pai querido, mesmo na nossa incapacidade, na nossa, ó Pai querido, minimez, na nossa pequenez, na nossa, Deus querido, a falta de entendimento do que o Senhor faz para conosco, e daquilo que o Senhor é para conosco, mesmo assim, o Senhor se importa com nós. Mesmo assim, meu Deus querido, o Senhor desce do seu trono de glória para encontrar conosco, ó Pai, em um lugar, ó Deus querido, onde nós achamos que somos o máximo, mas que o Senhor sabe, Deus querido, que o Senhor tem muito mais para nós. Que a Tua palavra nessa noite fale aos nossos corações, toque, ó Pai querido, o nosso entendimento e nos leve, Deus querido, a continuar tomando a decisão de estar ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada, quando nós estávamos conversando sobre por que não devemos murmurar, nós entramos, na verdade, numa área onde nós falamos que as causas da murmuração, normalmente elas são a insatisfação pessoal e a insatisfação espiritual. Lembram disso? O que nos leva a murmurar? O que nos leva a murmurar é uma insatisfação pessoal, ou então uma insatisfação espiritual. E eu disse o seguinte, que uma insatisfação pessoal, normalmente, né, ela gera cobranças. Ela gera cobranças. Não só ela gera cobrança, como ela destrói relacionamento. Ela inventa culpados, né? Isso tem que ter um culpado. Não só isso, a pessoa que está insatisfeita pessoalmente, está murmurando, ela tem uma insatisfação crônica. Ela não consegue, a coisa é contagiosa. Ela não consegue enxergar a beleza nas coisas e nem a alegria, e não passa mais a entender e a respirar, ela só respira descontentamento. Ela não consegue ver as bênçãos que o Senhor dá sobre a vida dela. E é engraçado, né? Porque ser amigo é uma coisa complicada, né? Eu não sei quantos de vocês têm amigos realmente, exceto a esposa, porque a esposa é o nosso maior amigo, né? Quem aí diz que a sua esposa é o seu melhor amigo, ou seu esposo é o seu melhor amigo, levanta a mão aí. É isso aí, né? Se não é, olha para o lado aí e fala: olha, eu quero que você seja seu melhor amigo. Se quero ser seu melhor amigo, né? Mas na verdade não, olha, eu estou ordenando que eu quero ser o seu melhor amigo. Sabe por quê, irmãos? Porque na verdade aqui na América é praticamente impossível ter um amigo. Porque nós vemos de costumes tão diferentes, de áreas tão diferentes, de situações tão diferentes, de posições tão diferentes do Brasil, que normalmente nós não temos amigo. Nós temos colegas, né? Nós temos camaradas, nós temos bari-bari. Mas a amizade mesmo é uma coisa difícil, ou não é? Vanessa, eu lembro até hoje, o dia que a Elaine foi embora, e quando você conversou bem aqui, né? We took something for granted. Não sei se você lembra dessa palavra que você deu para a Elaine, que você às vezes tomou alguma coisa for granted. Na América nós temos muito isso. Às vezes nós temos as pessoas perto da gente, e nós às vezes não conseguimos tirar delas, ou sermos para elas, aquilo que elas querem que nós sejamos, nem que nós sejamos para elas. E nós não conseguimos ser amigos delas. Quantos de vocês, às vezes,
é que você conseguiu esse trabalho? Quem te indicou? Não dá para indicar para mim também, não? Está precisando de mais um lá? Ao invés de você abraçar o camarada, né? O camarada diz assim, rapaz, olha, eu trabalhei duro e agora eu tenho meu próprio negócio. Como assim? Como assim ter o seu próprio negócio, né? Chegou na América ontem, eu cheguei, tem 20 anos, você chegou 5 anos, como é que você vai ter o seu próprio negócio? Eu estou aqui mais tempo que você não tem. Não é assim? Às vezes a mulher chega e fala bem assim, rapaz, amiguinha, fui lá no mall, encontrei um vestido do tamanho 2, do meu tamanho, por R$19,99, era 120, ficou por R$19,99. Tinha o número 4 lá, não? Ao invés de você se alegrar com um amigo, né? Ao invés de você compartilhar com um amigo, você normalmente já fica logo, né, querendo tirar o seu proveito, a sua vantagem. E às vezes, irmãos, isso tem a ver um pouco com a nossa cultura. O brasileiro é um pouco assim, né? Ele é um pouco empreendedor. Então, normalmente, o brasileiro ele quer ir mais à frente um pouquinho e está sempre pensando assim. Mas a palavra de Deus diz para a gente que ao invés de nós murmurarmos, é necessário que nós nos alegremos com aqueles que estão conseguindo vitória. E a palavra de Deus vai para longe, sabe o que ela diz? Que melhor coisa é dar do que receber. Pastor, deixa sua carteira comigo aqui, já que o senhor está dando, eu recebo, e em nome de Jesus vai ser uma bênção, né? Mas, irmãos, às vezes nós não conseguimos entender isso. Que o fato de nós darmos alegria, do fato de nós darmos, não é isso? Aquela comunhão, aquele comportamento de alegria com os outros, isso nos leva a estarmos felizes com o Senhor. E o Senhor vai suprindo as nossas necessidades. Vai suprindo a nossa necessidade. Nós às vezes não entendemos isso, irmãos. O que é suprir a necessidade? Tem a história de uma mulher aqui no interior de Norte Carolina, e o nome dela acho que era Bene ou Bené, descendente da escravidão, e um grupo de estudantes aqui, de Tampa mesmo, ou da Flórida, de algum lugar, foi lá para Norte Carolina, fazendo um trabalho ali naquela cidade, trabalhar, ajudar aquela cidade, e quando chegou ali, ela disse o seguinte, que aquelas meninas que chegaram ali, elas viram que aquela mulher, a Bene, ela tinha que andar milhas, né, quase uma milha e meia, para ir visitar a casa de uma amiga dela. E naquele caminho que ela andava, aquela milha e meia, ela tinha que passar por meio de um capim que era muito, assim, um pouco alto, que às vezes cortava o pé e andava pela rua até chegar na casa da amiga. E diz então que essa menina ficou tão comovida, as meninas que foram daqui ficaram tão comovidas, que elas falaram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar estudar a situação, ver como é que a gente pode mudar. E eles viram que na casa dessa Bene, para poder ir na casa da outra mulher, a Bene dava uma volta grande, ela tinha que ir lá embaixo e voltar, porque tinha um riachozinho, e o único jeito de passar era quase lá uma milha e tinha que voltar. Então ela falou, não sei o que eu vou fazer, vou fazer um mutirão, e na hora que eu fizer esse mutirão, vou chamar os homens da cidade, vou procurar um lugar aqui, e vou fazer uma ponte, que aí a Bene não pode mais, precisa dar essa volta, ela vai por aqui, é mais rápido, ela passa, ela chega, visita a amiga e volta. E aí planejou, fez tudo direitinho, chamou os camaradas da cidade, foi lá, olhou um lugar que não era muito fundo, ou que era fundo o suficiente, mas que não era tão largo, fez a ponte e veio toda feliz para Bene. Bene, tem uma notícia boa para você. A Bene olhou para ela e disse, que notícia é essa? Agora eu fiz para você um shortcut. Como é que fala em inglês e português isso, né? Um atalho, né? Eu fiz para você um atalho. Você não tem mais que viajar 1, 2 milhas para chegar na casa da sua amiguinha, não. Você vem aqui por esse atalho, e na hora que você passou o atalho, pum, chegou na casa dela. Aí, a Bene olhou para ela e falou assim, sua ingrata. Eu não pedi atalho para você. Como assim você não pediu atalho? Não, toda vez que eu vou na casa da minha amiga, eu quero ir pelo caminho longo sim. Sabe por quê? Porque quando eu vou pelo caminho longo, eu também passo na casa do José e vejo como é que está a esposa dele, que estava bem enferma. Aí eu passo na casa da Maria e converso com ela também. Aí eu passo na casa do José e na casa do Antônio. E depois, quando eu passar na casa do Mário, aí eu chego na casa da Bene. Ou seja, nesse caminho eu consigo passar para a casa de tantos amigos. E ela disse, deixa eu falar uma coisa para você. Para a verdadeira amizade, não existe atalho. Existe caminhada junto. Existe caminhar juntos e entender o que está acontecendo. Para a verdadeira amizade, não existe atalho. Se você quer colocar uma verdadeira amizade nos Estados Unidos, aprenda quem está com você. Eu escutei de um pastor negro que voltou para sua casa na Carolina do Sul, e quando ele chegou na casa dele na Carolina do Sul, um membro da igreja, né, um branco, né, veio conversar com ele e disse, olha, eu já faço muita coisa, eu entrego o meu dízimo, eu participo de tudo na igreja, eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo dormir.
E a razão de eu não conseguir dormir é que, na verdade, eu não consigo me relacionar, e eu não sei o que está acontecendo, e eu não sei se é a nossa cor, se é a maneira de nós sermos, mas eu não consigo, e eu queria ser seu amigo. Falou, pastor, você quer ser meu amigo? Ok. O pastor tinha voltado de uma reunião de renovação espiritual, de estudo espiritual. Você quer ser meu amigo? Tudo bem, vamos fazer o seguinte. Você gosta de futebol? Eu também gosto. Você gosta de ver futebol? Eu também gosto. Eu sou técnico de futebol lá na escola. Vamos fazer o seguinte, você vem na escola quando eu estiver trabalhando ali. Vamos fazer mais. Vem na minha casa. Vem na minha casa. Senta lá na minha casa, na sala. A gente senta na nossa sala, você conhece a minha esposa, não é isso? Eu conheço a sua família, a gente começa a conversar, e assim eu não posso prometer nada, mas assim a gente começa a conhecer um ao outro, e a amizade pode crescer. E diz o pastor negro que até hoje está esperando esse branco aparecer na casa dele para comigo. Porque na verdade a gente quer fazer um shortcut na amizade, um atalho. A gente quer fazer alguma coisa que seja algo que resolva o momento inicial, né? E aquele momento inicial não é o preço de um relacionamento. Irmãos, hoje eu quero falar uma coisa para você. Jesus Cristo não fez atalho nenhum para te dar salvação. Jesus Cristo desceu do reino de glória dele. Se tornou homem. Viveu entre homens, imundos, sujos e pecadores. E por 3 anos ele levou o ministério. E a palavra de Deus que ele morreu por você. E não morreu uma morte qualquer não. Morreu morte de cruz. Morte envergonhadora, morte que ninguém tinha coragem de fazer, não só pelo sofrimento, mas porque era uma coisa vergonhosa. Era uma pessoa que morria na vergonha, a morte de cruz. E ele morreu para que você e eu tivéssemos vida. E o ponto disso, irmãos, é que eu voltei a falar sobre o preço de uma amizade na América, porque é difícil nós termos amigos, é difícil conseguirmos ser verdadeiros amigos, e às vezes é o seguinte, quando conseguimos os amigos, murmuramos deles. É meu amigo, coisa nenhuma, se fosse me ligava mais vezes na semana, liga você, ué. Se fosse meu amigo, me ligava mais. Se fosse meu amigo, passava aqui em casa e me pegava para a igreja. Se fosse meu amigo, não comprava e não usava a mesma roupa que eu estou usando, né? Deixava eu usar primeiro, usava no outro domingo. Porque nós normalmente pensamos na amizade como uma coisa unilateral, queremos que as pessoas nos sirvam e nós não queremos servir. E quando nós não servirmos, irmãos, e ainda é o pior, ao invés de ficarmos quietos, muitas das vezes nós murmuramos. E depois que sai da nossa boca, irmãos, para trazer de volta é bastante complicado. Porque não dá para trazer de volta. E murmurar é resmungar. Murmurar é falar mal. Murmurar não é você aceitar aquilo que o Senhor tem para você. A palavra de Deus diz que todas as coisas nós podemos naquele que nos... Irmãos, quando você murmura, você não acredita. Né? Você não acredita? Não você entendeu o que o pastor está falando? É sério a palavra ou não é? A comidinha está entrando na boquinha direitinho? Né? Tá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas não vivemos isso. Murmuramos. Esse trabalho que Deus me deu, era melhor estar no Brasil. Quando estava no Brasil, na favela, eu não aguento a vontade de chegar lá para trabalhar, para tirar minha mãe da situação que ela estava. Chega aqui, tira, melhorou, agora tem plasma em casa, tem carro, fala aqui tudo é uma porcaria, né? O que presta é o Brasil. Volta para o Brasil, rapaz, eu era feliz lá e não sabia, né? Porque a felicidade não está onde você está, a felicidade está dentro de você, irmãos, não me confundam aqui, porque eu sei que Deus quer uns na América, Deus quer uns no Brasil, Deus quer uns na África, Deus quer você em qualquer lugar, mas em nome de Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor vai te levar para o Brasil, no tempo dele ele leva. Se ele vai te levar para a África, no tempo dele ele leva. Se o Senhor te quer aqui, no tempo dele ele te quer aqui. Viva uma vida na abundância do Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então para de murmurar. Olha para sua esposa e fala: meu Deus, obrigado por essa esposa linda e maravilhosa que eu tenho. Fala com ela aí do lado: obrigado, Deus, por essa esposa linda e maravilhosa que eu tenho. Fala com a sua esposa. Fala com o seu esposo, né? Obrigado por esse homem que o Senhor me deu, que provê para mim, né? É assim, irmão. Se nós damos graças a Deus naquilo que o Senhor tem feito por nós, o Senhor vai continuar nos dando em abundância. Mas quando nós reclamamos, é como se nós estivéssemos fechando a janela do céu. Porque que pai que tem prazer em fazer as coisas pelo filho, quando o filho só pode reclamar? Um autorama não podia ser com 3 carrinhos, não? A velocidade é só 10 km por hora, não podia ser 15, não, né?
É 120 a voltagem, não tem de 220, não, que Fortaleza é só 220, né? Você cantou, Danilo, né? A murmuração, a reclamação. A gente não está satisfeito com o que a gente tem. Irmão, nós temos que aprender que o Senhor nos dá aquilo que Ele quer nos dar, no tempo que Ele quer nos dar. E nós, como servos, nós temos que dizer: Senhor, obrigado pelo que eu tenho. Eu não estou dizendo que você não pode questionar ao Senhor. É claro, nós temos que conversar com o Senhor. Nós conversamos com o Senhor diariamente, né? Pedimos ao Senhor as coisas e o Senhor vai ouvir. O Gesiel cantava bem aqui, né? O choro, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, não é assim? E eu estava ali pensando: tem gente aqui que essa noite não quer passar de jeito nenhum, não é verdade ou é mentira? Só eu. Tem gente aqui que a noite parece que nunca passa. Chora, mas não vem o dia. Mas em nome de Jesus, a alegria vem pela manhã. Deixe de murmurar. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. O salmista diz para a gente. Mas murmuramos. Reclamamos, né? Do nosso dia, da nossa casa. Pastor Domingos, que é o antigo pastor dessa igreja, ele costumava dizer o seguinte, né? Antes de você reclamar, olha a fila que está atrás de você. Quando você olha para a fila é grande. O pastor está falando uma coisa que é errada? Não é grande a fila? É grande. Você está aqui reclamando que está no Brasil, irmãos, tem milhões lá que queriam estar aqui.